Muitos sacerdotes ainda não a reconhecem, porque não aprenderam no seminário. Os teólogos tentam explicar a relação da divindade à pessoa de Cristo, mas não dão a devida importância ao aspecto carismático da igreja. As pessoas se deixam influenciar mais pelo lado humano do que pelo lado espiritual. Exércitos e nações convertem-se ao cristianismo só porque o seu rei ou seu comandante se tornou cristão. Então vejam bem, na época do passado, da Inquisição, aquela coisa, as lutas, as cruzadas, houve aquela guerra, aquela matança toda, pseudamente em nome de Jesus. Mentira! Em nome do dinheiro, porque eles foram fazendo, com essas guerras, eles foram construindo um espólio fantástico. Onde entra a política. Fantástico, ó, dinheiro, riqueza, ostentação. Por isso que eu falo, gente, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é pura, sem mistura. É o amor maior reinando. O poder cega, né? Pois é. Olha que gente, eu não acredito que foi eu que escrevi isso aqui, não. Não acredito não. Vamos continuar. Peraí. Peraí. Não, porque nós aprendemos agora. Peraí. As pessoas se deixam. Não é uma opção pessoal, mas um segmento do homem, seu superior, recebendo os sacramentos da igreja por conveniência. E em absoluta ignorância sobre o significado deles. Nós nos submetemos ao que eles exigem de nós para seguir, não por amor, não por achar que é aquilo que deve ser feito. Então a gente vai igual um carneirinho, mas seguindo o caminho errado, não o caminho certo. Infelizmente, nós chegamos à conclusão de que quanto mais a igreja vai se tornando mais católica, ou seja, universal, mais ela está perdendo a consciência do fervor carismático na ação do Espírito Santo sobre ela. E vemos a cada dia diminuir o número dos adeptos da igreja secular. Cada dia que passa. Nós estamos padre pedófilo, não sei mais o que, certo? Gente, pelo amor de Deus, nós temos que entender que nós não temos que ser homem nenhum. Nós temos que nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus na nossa individualidade, no nosso ego, na nossa parte humana que nós temos. Porque nós temos, a nossa luta é desigual. É a luta contra o nosso ego. Nosso ego. Então vamos continuar. O Espírito Santo continua desconhecido, o grande desconhecido, acentuando, depois das cruzadas, a devoção à paixão de Cristo. Aí a igreja começou a ser celebrante. Ela só celebra. Aí começa a celebrar a paixão de Jesus. Gente, o homem já morreu, está vivo no meio de nós. Agora eu vou lá fazer reverência para Cristo morto. Se ele está vivo? Não vou mesmo. Não vou mesmo. Não vivo de celebrações. A igreja, a partir de agora, vive de celebrações. Todo ano comemora. Pentecostes domingo agora. Nossa, que beleza. Pentecostes. Pentecostes é agora, todo dia, toda hora. Então, gente, vamos pensar, parar para pensar. O dia de hoje é forte. Agora, se fosse no tempo passado, a fogueira ia ser acendida, eu ia para a fogueira hoje. E todos nós aqui. Eu ia para a fogueira hoje. Hoje eu ia para a fogueira. Então é isso aí. As pessoas se sentem mais supostamente atraídas em comemorar a paixão de Cristo e os santos pelos milagres que supostamente realizaram, mas que na verdade quem os realizou foi Jesus Cristo, pois só Ele realiza. Nós estamos vendo todo dia na televisão celebração de fã e tal, canonizando fulano e tal. Não existe isso, gente. Não existe. Quer dizer,
todos nós seremos santos de Deus. Para isso, nós estamos aqui na Terra, caminhando para atingir esse propósito. Com certeza. Os fiéis católicos são mais atraídos pela devoção aos santos, pelo culto a Maria, do que pelos carismas, dons e frutos do Espírito Santo, porque infelizmente ignoram até a existência, pelo não conhecimento da Bíblia, que antes era proibida aos católicos de ler. E é importante citar uma carta de uma religiosa ao Papa Leão XIII. Era uma mulher qualquer, ela era uma freira, então ela conversava com o Espírito Santo. Ou o que é que ela falou com o Papa Leão XIII? Recomenda-se todas as devoções, mas quanto à devoção que segundo o Espírito da Igreja deveria ser primeiro, silencia-se. Está vendo, gente? Ninguém. A Igreja tradicional não reverencia o Espírito Santo e Jesus. Não. Fazem-se tantas novenas, mas aquela novena que por ordem do próprio Salvador foi feita também por Maria Santíssima e pelos apóstolos está quase esquecida. Vocês pensam que Maria fica satisfeita da gente ficar pedindo para ela esquecer do filho dela? Fica não. Ô, dona Rosita, essa novena culminou no Pentecostes, não foi? Essa novena que a gente fala, ela fala aqui. Então vejam bem, os pregadores louvam todos os santos, mas quando se ouve um sermão aqui é uma pergunta, os pregadores louvam todos os santos, mas quando se ouve um sermão em honra do Espírito Santo, que é aquele que forma o santo. Que adianta eu ficar louvando Maria, louvando o santo, se eu não reverencio aquele que é o dono deles? Gente, o negócio de hoje é sério, muito sério. Vamos parar para pensar. Essa irmã é a Santa Faustina? Não. Ela não é santa, não. Faustina não é santa, não. Ela está lá no céu. Ela tá. Mas eles falam Santa Faustina. Essa aqui é uma irmã qualquer. Não tem. O Espírito Santo é antes da irmã Faustina. Ela é muito antes. Essa carta foi escrita aí, ó, no dia 11 de abril de 1895, a Leão XIII. E continuamos a mesma situação. Quando a igreja vai dar o devido valor ao Espírito Santo, que é o formador dos santos? Quando, gente? Uma interrogação grande que nós precisamos rezar para a nossa igreja. Nossa igreja está falida. Ela se humanizou. Nós vamos chegar aqui. Olha a que ponto nós estamos. Vamos chegar. Até quando vamos mentir quando o apóstolo Paulo nos pergunta em Atos 19: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E em Efésios: não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Não adianta nós queremos fugir. Nós estamos, é o ISO na qualidade. Nós estamos selados. Por isso, precisamos acordar, como vemos ainda em Efésios. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, gente, vamos parar para pensar, vamos fazer uma reavaliação do que nós estamos pensando da vida, o que nós estamos jogando fora. Porque o tempo está passando e nós estamos jogando as coisas fora. E perdendo as oportunidades de nos firmarmos na verdade. Na verdade. Então vejam bem. Talvez a igreja esteja vivendo hoje as horas mais dramáticas da sua história.
O momento presente é caracterizado pela confusão,